do Arsenal de olho em um atleta que ainda nem sequer estreou no time principal do Palmeiras. Descobri mais uma empresa gigante interessada em patrocinar o Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicolau traz detalhes dessa informação exclusiva. Já o Palmeiras realizou mais shows do que jogos no Allianz Parque. Vou te explicar em detalhes essa conta. Para completar, quero te atualizar sobre os números do Palmeiras em relação a receitas no Allianz Parque com a Arena Barueri. A volta a seu estádio fez com que muito torcedor alviverde ficasse contente. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras. A fase no Palmeiras é tão boa, mas tão boa, especialmente das categorias de base, que mesmo com o atleta não tendo nem sequer estreado no time principal e já clube gigante de olho. Eu me refiro a Koné, zagueiro da Costa do Marfim, só 18 anos de idade. Ele tem sido monitorado de perto pelo Arsenal da Inglaterra, informação do site Nosso Palestra, que acompanha de perto o Palmeiras. A história do Koné é curiosa. Ele foi descoberto pelo João Paulo Sampaio muitos anos atrás. E o fato de não ter 18 anos de idade o impedia de se fixar como jogador do Palmeiras no Brasil e também de disputar partidas oficiais. O que o Palmeiras fazia? Trazia o Koné em alguns momentos da temporada e permitia que ele disputasse competições não oficiais. Foi assim que ele foi confirmando as expectativas do Palmeiras. No fim do ano passado, com 18 anos de idade, ele passou a integrar de forma definitiva a categoria de base alviverde e já tem 5 partidas na atual temporada, sendo 2 jogos na Libertadores Sub-20. Esse jogador é monitorado por clubes grandes antes mesmo de o Palmeiras entrar na jogada. E o fato de ter sido contratado pelo Palmeiras e agora ganhando minutos no time da base, certamente vai lhe valorizar. Atleta de 1,93 m de altura, um dos 2 jogadores africanos contratados recentemente para as categorias de base. Base do Palmeiras, sob o comando do João Paulo Sampaio, que já garantiu mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais com vendas nos últimos 10 anos, desde que o JP passou a comandar a base alviverde. Só para completar, mais um registro importante. Nesse meio de semana tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. E Danilo, revelado na base do Palmeiras, reencontrará o Palmeiras pela primeira vez no Allianz Parque. Danilo, que foi alvo de 2 propostas recentes do Verdão. A primeira delas, ele tentou a rescisão do contrato via justiça por conta de salários atrasados. Não conseguiu depois que o Botafogo pagou tudo o que ele devia. Depois o Palmeiras chegou a oferecer 8 milhões de euros, oferta recusada pelo Botafogo, a proposta de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Informação exclusiva no Palmeiras, o Verdão tem tratativas com a Havaianas. A marca mais famosa de chinelos do Brasil pretende estampar seu logo na barra frontal da camisa do Verdão. Já falo sobre valores, antes explicar um pouquinho sobre os últimos movimentos do departamento de futebol alviverde. O Palmeiras acaba de fechar com a Lip Motor, montadora chinesa que desembarcou no Brasil em novembro do ano passado. A Lip Motor vai pagar cerca de 19 milhões de reais por temporada para estampar sua marca nas costas do uniforme alviverde. Em relação a Havaianas, tratativas para um acordo de 8 milhões de reais por ano. Importante registrar que com essas 2 novidades, Lip Motor e Havaianas, o Palmeiras se aproxima de ultrapassar 200 milhões de reais de receita com patrocínios e fornecedor de material esportivo no seu uniforme. Muito, mas muito mais dinheiro do que nos tempos de Crefisa e Fã. As marcas da presidente Leila Pereira bancavam apenas 81 milhões de reais por temporada. O que você pensa sobre os novos patrocínios alviverdes? Gostaria de ver a Havaianas no uniforme do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre o estádio do Palmeiras. Você sabia que o Allianz Parque recebeu recentemente mais shows do que jogos? Isso aconteceu na temporada de 2024. Foram 47 shows para apenas 30 partidas do time principal. Ainda assim, 40 milhões e meio de reais de receita para o Palmeiras com repasses dos shows e uma arrecadação total do estádio, incluindo shows, jogos, bilheteria, entre outras ações, de 241 milhões de reais ao longo da temporada. Por mais que o torcedor do Palmeiras queira ver seu time jogando com mais frequência no estádio, não dá para negar que o Allianz Parque se tornou um grande case de sucesso. Foram mais de 2 milhões e meio de pessoas passando pelo estádio ao longo da temporada de 2024. Destacar que o Palmeiras ficou sem jogar no Allianz Parque entre 22 de novembro e 15 de março. O retorno aconteceu justamente nesse final de semana com vitória por 1 a 0 contra o Mirassol. Confesso que não entendi o porquê de tanta demora.
A justificativa foi a troca do gramado, mas é possível trocar o gramado com um mês e meio. E aí uma curiosidade, esse novo gramado que custou 11 milhões de reais e já foi super elogiado pelos atletas, não teve a estreia dos jogadores. O primeiro a se apresentar no novo campo do Allianz Parque foi o Luan Santana, com 2 shows realizados antes do confronto contra o Mirassol. Pergunta que eu deixo para você: como é que você vê essa questão envolvendo o W Torre, shows e tudo mais? Tá tudo bem? Funciona assim? Você acha que o Palmeiras deveria ter a agenda como... o Allianz Parque deveria dar como prioridade a agenda das datas para jogos? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Antes de mudar de assunto, só contar que o Palmeiras não teve nenhum jogador convocado por Carlo Ancelotti para a seleção. Existia expectativa em relação a Andréas Pereira e Vitor Roque. Para a função do Andréas Pereira foram chamados Gabriel Sara e Danilo, ex-jogador do Palmeiras. Para a função do Vitor Roque, entre outros, foi chamado Hendrick, atleta revelado no Verdão. E a volta do Palmeiras ao Allianz Parque fez o departamento financeiro do clube festejar. É que a vitória por 1-0 contra o Mirassol na tarde e noite desse domingo teve um público de 35.360 pagantes e, mais do que isso, uma renda bruta de 2.700.000 reais. O boletim financeiro desse jogo ainda não está fechado, mas dá para imaginar que a arrecadação líquida do Palmeiras gire na casa dos 2 milhões de reais. Pois bem, o Palmeiras fez toda a disputa do Campeonato Paulista na Arena Barueri, enquanto o gramado do Allianz Parque estava sendo trocado. Arena Barueri, que é um estádio arrendado pela Leila Pereira. Nos 7 jogos no Paulistão, na Arena Barueri, 7, incluindo quartas, semifinal e final, o Palmeiras arrecadou livres de impostos apenas 2.100.000 reais. Ou seja, em apenas uma partida do Brasileiro, um jogo normal contra o Mirassol, o Palmeiras arrecada praticamente o mesmo do que ganhou na sua passagem pela Arena Barueri, isso sem falar em alguns jogos com prejuízo. Na estreia do Campeonato Brasileiro na Arena Barueri, o Palmeiras pagou para jogar contra o Vitória, foram 110 mil reais de prejuízo. No jogo seguinte, contra o Fluminense, praticamente no 0-0. Então, o retorno ao Allianz Parque é a garantia de receita entrando em caixa. Por mais que a Leila Pereira tenha investido dinheiro e queira que seu time jogue na Arena Barueri, torcedor alviverde não quer mais essa experiência. Só para completar, se fora de campo as coisas funcionaram bem, em campo mais ou menos. Palmeiras venceu mais 1-0 com gol do Flaco Lopes, mas o desempenho foi horroroso. Eu vi o Mirassol sempre um pouco melhor do que o Palmeiras. E não dá para imaginar que o Palmeiras, gastando o que gasta, tem um desempenho pior do que o adversário do interior de São Paulo. Sobre Flaco Lopes, o autor do gol, registrar que ele é o líder em participações de gols entre todos os jogadores da Série A na atual temporada. São 17 jogos com 9 gols e 4 assistências. Vamos lá, Bruno Andrade, o Wendel tem essa história? Vamos lá, assim que mandaram a pergunta no chat, eu aqui no meu web WhatsApp aberto, mandei a seguinte mensagem, 3 pontinhos, não vou dizer o nome da fonte. Tudo bem? Wendel, do Zenit no Palmeiras, faz sentido ou o caminho continua a Itália? Não custa lembrar, a Itália tem muito interesse, clubes italianos têm interesse na contratação do Wendel, eu explico logo depois o contexto. Então a pergunta foi essa, a resposta foi: os 2 caminhos fazem sentido. E aí eu faço a réplica: mas o Palmeiras procurou, o Palmeiras quer? E a resposta foi: não foram firmes como foram no Nino, mas tem interesse. Parou por aí. Ou seja, tem mais respostas aqui, não faz sentido eu colocá-las agora, mas claramente dando a entender aqui, claramente, explicitamente, que o Palmeiras tem interesse no jogador. Não existe negociação, tampouco oferta, até porque o valor é alto, e aqui vai o contexto que eu prometi. O Wendel na temporada passada, por muito pouco, não foi para o Botafogo. E ele queria. O Zenit que fechou as portas, o Botafogo também teve ali uma confusão interna. E a promessa foi: Wendel, para você permanecer aqui e eu te liberar com mais facilidade na próxima temporada, caso 26, 27, meio do ano aí no Brasil, a multa rescisória sua vai ser reduzida, até para ficar mais fácil para uma eventual negociação. Hoje a multa rescisória do Wendel é 5 milhões de euros, que é um preço aceitável dentro do futebol brasileiro, enfim, para Cruzeiro, para Palmeiras, para Flamengo, clubes que têm pago quantias mais ou menos nessa linha. Mas o futebol italiano continua interessado, o Palmeiras então a gente pode ir na linha do monitora, tem interesse, vai esperar então o fim da temporada europeia para tentar um movimento, lembrando que o Palmeiras vê com bons olhos reforçar o meio-campo pensando a longo prazo. Então a resposta basicamente é essa. Não, o Palmeiras não foi forte no Wendel como foi forte no Nino, que continua como prioridade para o meio do ano,
mas é um nome muito bem equacionado dentro do Palmeiras e o valor é esse, 25 milhões de euros, mais ou menos 150 milhões de reais na cotação atual. Então é a chamada sondagem, é isso, Bruno? Sim, sondagem, acompanhamento, monitoramento e interesse. A gente pode falar em interesse, eu confio na pessoa com quem eu falei, que é uma pessoa que tem feito muitos negócios no Zenit nos últimos meses, para não dizer praticamente todo, envolvendo jogadores brasileiros ou sul-americanos no geral. Então é isso, é um nome que agrada ao Palmeiras. Repito, não tem negociação, não tem oferta, é uma situação para ser equacionada de forma mais significativa no fim da temporada, porque o Wendel é o principal jogador do Zenit. O Luiz Henrique foi chamado para a seleção, há o Pedrinho ex-Corinthians, mas o que me dizem frequentemente é que o Wendel é o dono do meio-campo e do time do Zenit que busca o título russo. Então, a informação então do Bruno Andrade, então, que existe essa questão, só que, poxa, 25 milhões de euros. E aí é curioso, né, que o Bruno Andrade fala assim, um valor aceitável para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro chegou nesse nível, né? Depois de Gerson, né? Paquetá, Vitor Roque, Arias, a gente tá falando em 25 milhões, que é um valor que os clubes têm até gasto para contratar. Só me causa... O Wendel é muito bom jogador. Sou muito fã do futebol do Wendel. Eu fico imaginando, assim, a questão de opinião e análise ali, aonde o Wendel se encaixaria nesse time do Palmeiras. E quando a gente pensa no time ideal, o Marlon Freitas já tá adaptado ali no meio, o Andreas também do lado dele, aonde ele é mais um volante, ele não é um camisa 8, Não, mas camisa 10. É porque assim, eu vou pensar com a cabeça do Abel, tá? Vai. Não, ele é um 8 também. Ele também é um 8. Ele é um 6, um 8 que às vezes faz de 10 ainda. Ele é um jogador polivalente. A cabeça do Abel Ferreira, assim, para essa contratação, seja o Wendel, seja Danilo, como o Palmeiras tentou e tal, e mais um zagueiro, no caso, está agora... A questão do zagueiro é urgente, né, Hernan? Nino, o Abel pensa num elenco parrudo para a temporada. Então, assim, entendo o Felipe falando, onde é que vai encaixar e tal. Vai encaixar onde tiver que encaixar, porque você tem um Libertadores, você tem Copa do Brasil, você tem Brasileiro, e o que eu tô falando, assim, ontem eu trouxe a notícia aqui, aliás, repercutiu bastante na comunidade palmeirense, a questão do tanque vazio. Fisicamente, o Palmeiras está com o tanque vazio e o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras tem avisado constantemente a comissão técnica. A comissão técnica sabe que tem que estacionar alguns jogadores na garagem. Aliás, vamos olhar o copo meio cheio, meio vazio? Vamos olhar meio cheio? Vai. O fato de você não ter o Andreas na seleção e nem o Vitor Roque, você vai recuperar dois jogadores que estavam com o tanque bem quase vazio. O Vitor Roque estava entrando quase na reserva. Já estava na reserva. E o André saiu muito cansado do jogo de domingo. Não, o Vitor Roque teve pane seca já e o Andréas estava na reserva. O que eu soube, e o Vitor Roque estava lá no domingo assistindo o jogo, e o Vitor Roque estava assim, ele tomou muita pancada no jogo do São Paulo, pancada no jogo final com campo pesado em Novo Horizonte, e depois teve aquele jogo contra o Vasco, né, na sequência. Então, assim, fisicamente deu uma baixada. Essa data FIFA vai ser boa para você recuperar pelo menos dois jogadores, que são dois pilares do time, Vitor Roque e o Andreas. Olhar o copo meio cheio, né? Óbvio que o Andreas queria estar na seleção. Ficou frustrado, inclusive. Claro, Vitor Roque. Óbvio que o Vitor Roque também queria estar, ficou frustrado. Mas existe um lado positivo ali pro clube e por isso você fala onde é que vai encaixar. Aí é com o Abel, ele é muito bem pago para isso. Mas você ter um elenco parrudo e você ter um elenco com opções é o que o Palmeiras quer. E eu achei o Palmeiras ainda sentindo muito desgaste físico ainda. Vamos lá, eu quero trazer um bastidor sobre isso. Acabou o jogo, encontrei pessoas da comissão técnica do Palmeiras. E não à toa, pelos discursos do Abel, o Abel sempre gosta de usar muito o automobilismo para falar sobre as coisas da vida, do futebol, pela paixão que ele tem pelo automobilismo. E a frase que eu ouvi sobre a questão física, sobre o rendimento físico dos jogadores pós-Paulistão, foi a seguinte. Me disseram a seguinte frase: o Palmeiras está com o tanque sem gasolina. O nível de gasolina do tanque dos jogadores é baixo hoje. Vai ter que encostar e estacionar alguns atletas, senão pode dar ruim lá na frente. Foi o que eu ouvi. Então o Palmeiras liga um alerta na questão física, porque os jogadores estão num nível abaixo pós-Paulistão. Então, assim, o Vitor Roque
ontem não jogou. Isso. O Piquerez está sendo poupado já alguns jogos. O Andréas Pereira saiu muito cansado Nossa, ontem. o Andrés contra o Vasco tava desgastado e ontem... Bom, é só você ver, não precisa nem ouvir a entrevista, é só você ver como caiu a atuação, a intensidade da atuação dele. Como era no começo do ano e como tem sido nos últimos 2 aí jogos. Será que a data FIFA não vai ser um ponto bem positivo que o Palmeiras vai poder utilizar? Mas aí eu perguntei sobre isso. Sim. Aliás, você foi muito bem. Obrigado. Eu perguntei sobre isso. E aí, né? A resposta é, o Vitor Roque, eles têm a expectativa, e a gente vai tirar isso daqui a pouco, essa dúvida, 3h30 da tarde, eles acham que o Vitor Roque vai para a seleção. Tá. Eles acham que o Flaco vai para a seleção. O Gustavo Gomes vai para a seleção. O Maurício vai para a seleção. O Arias... O Piquerez vai para a seleção. O Emi Martínez eu não acredito. O Sousa. O Arias vai para a seleção. O Sousa vai para a seleção. Cara, são pelo menos 7 ou 8 aí. Talvez o André. Talvez o André. Aí já foram 8, aí já são 8. Como é que você faz? A Os sua pergunta titulares. foi perfeita, Felipe. Mas foi a pergunta exatamente que eu fiz. Não é porque eu tô falando em perfeição que eu fiz, eu tô puxando sardinha Não, do meu mas lado, não. mas- Mas foi debate pronto. Porque é o falei, seguinte, opa, você olha- mas ufa, tem data FIFA aí, meu velho. Eu Isso. falei, ufa. O torcedor vai A olhar... resposta foi, não vou fazer o sotaque, senão eu vou entregar a fonte. Não tinha sotaque. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser. Mas a resposta foi, aí, vamos lá. Quero ver se você tá... Até a brincadeira foi assim, quero ver se você tá bem informado. Fulano, vai pra seleção? Eu falei, vai. Fulano, vai? Muito provável. Vai. Metade do time, irmão. Então, porque o torcedor olha e o calendário, ele vai falar assim, esse aqui vai ter um espaço de uma semana, 10 dias. Só que é isso, para os jogadores não. E assim... E outra, os jogadores disputando vaga em seleção para a Copa do Mundo... É pau, os caras vão com a Certeza. intensidade lá em cima. Certeza. Não tem como. E é só você ver qual foi a intensidade do Palmeiras nos jogos contra o São Paulo, nos 2 contra o Novo Horizontino e contra o Fluminense. E ver nos últimos 2 jogos. É muito diferente. E aí as seleções vão devolver como esses jogadores? Os caras num nível de competitividade lá em cima. E tem uma coisa também que é importante o torcedor saber, e muitas vezes a gente acaba atropelando isso. Os caras são seres humanos. O cara tem sonho. É a família que sonha com o cara indo para a Copa. O cara fica mentalmente aqui totalmente focado ali naquilo que é uma oportunidade do cara representar o país dele. Verdade. Então, assim, além do físico, além do desgaste, você tem o mental do cara que quer estar nos Estados Unidos, quer estar no México, quer estar no Canadá, jogando a Copa do Mundo, representando o seu país. Do Paraguai foi o Gomes, o Maurício e o Sousa, né? Que foram convocados para a seleção.